Olá pessoal, nessa aula nós vamos dar início ao nosso curso da matéria mais importante para os concursos de licenciaturas de todo o Brasil. Não importa se você está no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste, não importa qual é a sua banca, certamente a matéria mais importante é LDB. Sempre que alguém me pergunta, professor, por onde começar a estudar? Professor, eu quero ser servidor público efetivo, eu quero passar no concurso, como eu faço, como eu começo? A minha resposta é sempre a mesma, você começa por LDB. Ela é a matéria mais importante para o seu concurso, no mínimo por dois motivos. O primeiro deles, porque LDB certamente será a matéria com o maior número de questões na sua prova. É isso mesmo, LDB de longe é a matéria mais cobrada pelas bancas. Eu já corrigi provas que cobraram 6, 7 questões em uma mesma prova. Certamente o candidato aí que conseguiu acertar essas 7 questões ficou muito próximo da sua aprovação. O segundo motivo é que a LDB é base para a compreensão dos demais documentos de legislação educacional. Eu vou repetir, a LDB é como se ela criasse uma órbita e em volta dela ficassem os demais documentos educacionais. Se você não conhece a LDB, você não consegue compreender os demais documentos. Você não vai entender PNS, não vai entender BNCC, você não vai compreender o PPP. Então a sua compreensão dos demais documentos que são necessários para a sua aprovação vai ficar prejudicada, porque a LDB é a base para a compreensão desses documentos. E por esses dois motivos, tornam a LDB o documento mais importante para nós estudarmos. Isso vamos dar para ela uma coroinha de ouro e ela será a nossa matéria de cabeceira. Nós vamos levar durante todo o nosso estudo. Se você está começando a estudar agora ou se você já está próximo da sua prova, não importa. Caso você esteja começando agora, você vai ler essa matéria e vai levar essa matéria do começo até o final. Se a sua prova estiver muito próxima, você vai revisar essa matéria intensamente. E aqui no nosso canal, neste momento, nós vamos dar início a um curso completaço, com PDF, com mnemônicos, materiais, para que a gente consiga fazer toda a compreensão desses textos. Vamos fazer uma leitura compartilhada, interpretando artigo a artigo e construindo o conhecimento junto, para que você consiga realmente chegar na sua prova e acertar as questões. Por isso, se você estiver sentado, ajeite-se na cadeira. Se for de manhã, assim como eu, tome um café. Se for à tarde, tome um tereré. Se você não sabe o que é tereré, pesquisa na internet, você está perdendo. E sem mais delongas, vamos dar início ao nosso curso. Bem, pessoal, aqui nós temos um PDF. Esse e-book vai estar disponível aqui embaixo. Só baixá-lo aí. Aqui a gente vai escrever esse e-book criando uma estrutura. Então aqui a gente vai conseguir juntar aí a teoria com os artigos mais importantes já destacados. Coloquei alguns mapas mentais, alguns mnemônicos e algumas questões. Fui encaixando as questões conforme os artigos foram progredindo, para que a gente consiga estudar aí de uma forma linear. Então entender a LDB como um documento que tenha início, meio e fim. Bem, vamos dando início aqui ao nosso texto. A LDB, chegamos aqui na nossa querida LDB. Antes de começar a aula, eu preciso fazer primeiro a primeira consideração. E a primeira consideração é o seguinte: existem alguns artigos, alguns tópicos que a gente vai precisar memorizar. Então não tem para onde correr. Aquilo que for realmente importante, existem alguns artigos aqui, por exemplo, o artigo 2º, por exemplo, a estrutura da educação, que você vai ter que memorizar do jeito que está o texto. Por quê? A banca, ela vai lá e troca uma vírgula, troca uma palavra. Então fique calmo que você não precisa memorizar toda a lei, mas aquilo que for importante eu vou te indicar. Falo, isso aqui você vai ter que copiar. Copia à mão, chega lá em casa, estuda, memoriza, até você saber aquele texto na íntegra, do jeitinho que está ali, porque são textos muito cobrados. Aquilo que for de fácil compreensão, que a gente conseguir um conhecimento genérico, fazer a questão, tudo bem. Agora aquilo que precisar memorizar, eu vou indicar para vocês. A Lei 93/94 de 1996. Na sua prova, ela pode vir com alguns nomes, como LDB, LDBEM, 93/94/96, que é o mais famoso, e Lei Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro foi um senador que foi o relator da lei, que é a nossa LDB. Então essa lei carrega o nome dele. Se você digitar no Google Lei Darcy Ribeiro, vai aparecer a LDB. Vamos lá, do título 1, artigo 1º. Agora começamos. Deixa o professor tomar uma água aqui para começar. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e nas organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. O que a LDB fez aqui? A LDB ela assumiu que a educação ela é muito maior do que a educação escolar. A educação ela acontece em vários aspectos da nossa vida. Quando a gente está em casa com a nossa família, numa igreja, no trabalho, dentro da sociedade, em grupos que nós estamos. Então a educação, estamos inseridos, né? A educação ela abrange vários processos formativos. Esses processos formativos podem acontecer em diversos locais. Aí vem o parágrafo 1º com o seguinte texto. Esta lei disciplina a educação escolar. A educação escolar, que se desenvolve
predominantemente por meio do ensino, em instituições próprias. E esse aqui é o primeiro parágrafo importantíssimo para a nossa prova. Existem muitas questões que vêm aqui, ó, a banca vem aqui e troca essa palavra predominantemente e troca essa palavra ensino e próprias. E por que isso? Porque como a gente assumiu que no artigo 1º a educação ela pode acontecer em vários locais, a LDB ela restringe o seu campo de atuação. A LDB vai dizer, ó, LDB, eu vou regular, né? Eu vou disciplinar a educação escolar. E o que é a educação escolar? É aquela que acontece predominantemente, não é exclusivamente, não é somente. Então é predominantemente, essa é a palavra, precisa memorizar. Predominantemente por meio do ensino. Por meio do ensino, existe um método, existe um professor, existe um trabalho. Não é empírico, não é aquilo que vai acontecendo de qualquer forma. É por meio do ensino em instituições próprias, locais próprios para isso. Online, como nós estamos fazendo aqui, ou presenciais, mas são locais próprios, um momento reservado para aquilo. Não é uma educação que vai acontecendo no dia a dia ali. Existe uma educação planejada. Então isso é a educação escolar, que é o campo de atuação da LDB. Lembre, a LDB ela não aniquila as outras formas de educação. Ela aceita que existem outras formas de educação, porém ela regula apenas a educação escolar. E a palavra é predominantemente em instituições próprias por meio do ensino. Vamos lá, parágrafo 2º. A educação escolar deverá vincular-se. Vincular-se é ligar-se, está ligada ao mundo do trabalho e à prática social. Aqui nós vamos ver o primeiro momento em que há a relação entre educação, sociedade e trabalho. Repete comigo aí, educação, sociedade e trabalho. Esses três tópicos estão relacionados, eles estão ligados. E em toda a LDB, em diversos momentos, e em todos os outros documentos educacionais, a BNCC, o PNE, eles sempre vão ligar, eles vão vincular a educação, então, o sistema educacional, com a sociedade, porque nós vamos colocar esse aluno onde? Nós vamos levar esse aluno onde, em segundo momento? Para a sociedade. E nós precisamos ter também o trabalho. A BNCC trabalha bem isso quando ela assume um projeto de vida. Então a gente precisa pensar em um projeto de vida para esse aluno. O que ele vai fazer, o que ele vai trabalhar, começar a dar um norte para ele. A gente não pode simplesmente, se matricula aqui no primeiro ano do ensino fundamental e chegou ali conteúdo, matemática, física, química, história, biologia, ciência e tal. Foi ensinando o aluno, chegou no terceiro ano do ensino fundamental, do ensino médio, ele formou, fecha as portas e joga para fora. Não trabalhou nenhuma carreira que ele possa seguir, nenhum pós em educação básica. Então a gente tem que trabalhar um projeto de vida e esse é o trabalho. Então vem comigo, ó. Educação, sociedade e trabalho estão relacionadas, elas estão vinculadas não só na LDB, mas em todos os outros documentos educacionais. Esse textinho aqui você precisa memorizar também. Então você precisa se lembrar dessa vinculação, dessa ligação entre a educação, que ocorre dentro da sociedade, pensando em um projeto de vida para o aluno, jogando ele para o trabalho, pensando no trabalho. Bem, vamos fazer aqui nossa primeira questãozinha só para dar uma aquecida. Preciso fazer um comentário aqui também que alguns autores costumam chamar isso aqui de triângulo da educação, base da educação ou tripé da educação. Então, geralmente você vai ver com esses nomes aí na teoria, mas em prova a gente já vai ver como cai. Pergunta 1, ali do Rio Grande do Sul, Vacaria. Conforme o artigo 1º da lei 9394/96, nossa querida LDB, viu? O nome dela aqui foi 9394, não chamou de LDB. Disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias, da convivência familiar, dos movimentos sociais, das manifestações culturais, das organizações da sociedade civil. O que essa questão fez? Essa questão ela tentou misturar quais são os locais que a LDB reconhece que ocorre educação. Então a LDB falou que ocorre educação em todos esses locais aqui, ó, na convivência humana, na vida familiar, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa. Então existe educação em vários locais. Ela tentou confundir, essa questão tentou confundir isso com o que é educação escolar. Por isso que eu te disse, esse texto aqui desse parágrafo você precisa estar na sua cabeça, que a educação escolar, ela ocorre predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Quem trouxe essa alternativa foi a alternativa A, que é o nosso gabarito. Então todas as alternativas, a B, a C e a D, não têm relação com o parágrafo 1º. Não tem relação com o que é a educação escolar, e sim com os processos formativos de educação ampla, aquela educação que ocorre fora da LDB. A LDB só regula a educação escolar, que ocorre predominantemente por meio do ensino em instituições próprias, assim como está no parágrafo 1º da LDB. Parágrafo 1º do artigo 1º da LDB. Título 2. Vamos dar início agora. A educação
dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, o seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Perceba que apareceu aqui uma corujinha, e essa corujinha está aqui por um motivo. Eu preciso que vocês memorizem esse artigo. Esse é o primeiro artigo que eu quero que vocês memorizem na íntegra, do jeitinho que ele está aqui. Eu quero que você consiga pensar nele e lembrar o encadeamento das palavras. O que você vai fazer? Você vai escrever ele de próprio punho. Como eu já disse aí em outras aulas, todos os estudos aí da neurociência, que estuda a parte da cognição humana, apontam, que quando você copia algo ali de próprio punho, papel e caneta, você facilita o seu cérebro a se lembrar daquela informação. E se você consegue se lembrar mais fácil, com certeza na hora da prova, você vai conseguir se lembrar, vai ter uma facilidade maior de se lembrar. Como esse texto aqui é muito importante, eu preciso que vocês memorizem ele. Eu memorizei ele para os meus alunos no presencial, eu sempre digo para memorizar esse artigo. Eu sempre começo falando, o artigo 2º é seu dever de casa memorizá-lo. Então você precisa conhecer qual é a finalidade da educação. Por isso a corujinha está aqui. E assim que vocês memorizarem, vamos fazer aqui durante essa semana, uma semana inteirinha de LDB, vocês descem aqui no comentário e digitam lá. Digitam com a própria cabeça, sem ler nada. Vai lá e digita. A educação, o dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade e traz as finalidades da educação. Aqui nós vamos ter as finalidades da educação, do jeitinho que ela está ali. Perceba a primeira consideração que eu quero que vocês vejam. Cidadania. Cidadania tem a ver com sociedade, trabalho e desenvolvimento do educando, tem a ver com educação. Educação, sociedade e trabalho. Do mesmo jeitinho que está aqui, educação, sociedade e trabalho. Então essa vinculação, essa triângulo, essa base da educação, se torna a finalidade da educação. Como eu disse, alguns autores chamam isso de base da educação ou triângulo da educação. Mas nós vamos chamar como finalidade da educação. Por quê? Porque é assim que vai cair na sua prova. A sua prova vai trazer exatamente essa pergunta. Quais são as finalidades da educação? Ou vão trazer assim, entre as alternativas aqui, aponte qual delas é uma finalidade da educação. Então memorize, finalidade da educação, o pleno desenvolvimento do educando, o seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Esses três tópicos precisam estar na sua mente. Você precisa memorizar esse texto da forma como ele está aqui. Dito isso, vamos continuar. Agora chegamos no artigo 3º. Geralmente as leis, os regulamentos, nos seus primeiros artigos, eles trazem um artigo chamado de princípios. O que são os princípios de uma lei, nesse caso aqui? Pense num quarto escuro, você está no seu quarto, deitado na sua cama, está tudo escuro. Aí você pega o celular e liga a lanterna do seu celular. Para onde você apontar a lanterna vai criar um feixe de luz, uma direção. E é exatamente isso que são os princípios. Os princípios não são geralmente os artigos, ele não vai trazer os artigos um a um, mas ele vai trazer mais ou menos a direção que aqueles artigos vão seguir, o que aqueles artigos devem conter. Isso são os princípios de uma lei. E quais são os princípios da LDB? Princípios, primeiro inciso, igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Então não basta apenas você promover o acesso. O que seria isso? Pense numa cidade que tem uma comunidade rural, afastada ali do centro dessa comunidade. Aí você vai lá e cria uma escola, abre uma escola. Você promoveu o acesso, tá ótimo. Mas como que esses alunos vão chegar? Como que esses alunos vão estudar? Não basta apenas você ter uma escola, você precisa promover meios para a permanência, condições para que o aluno continue estudando, passando pelo processo de ensino-aprendizagem ao longo do tempo. Não basta apenas oferecer a escola ali aberta com o professor, você precisa ter outros meios para que esse aluno permaneça estudando. Isso é o princípio da igualdade de condições de acesso e permanência nas escolas. Inciso 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar. O quê? A cultura, o pensamento, a arte e o saber. O ensino ele é livre. Da mesma forma que nós estamos fazendo aqui, nós estamos produzindo conhecimentos aqui juntos de forma livre. Então isso é para todas as áreas de conhecimento. A gente tem liberdade para aprender, para ensinar aquilo que nós aprendemos, para pesquisar mais coisas e para divulgar o resultado dessas pesquisas. Sobre cultura, sobre pensamento, sobre arte, sobre saber. Então a forma de ensino, o ensino ele é livre dentro do Brasil. Isso é um princípio dessa lei. 3 e 4. Vamos falar agora de dois princípios. Eu coloquei aqui eles juntos porque eles caminham juntos. Princípio 3, pluralismo de ideias. Então, várias ideias, muitas ideias. E muitas
Concepções pedagógicas. Então a gente tem várias tendências pedagógicas. Eu mesmo primo mais por uma tendência mais tecnicista. Tem colegas ali que vão para mais uma crítico, uma histórico-crítica, e aí uma não diretiva. Então existem tendências pedagógicas. Essas tendências pedagógicas devem ser livres dentro do ambiente escolar. E para que elas sejam livres, você precisa ter um ambiente onde haja um pluralismo e não haja apenas uma ideia dominante. Então, para ter um ambiente plural em que as tendências pedagógicas podem ser, cada professor pode assumir uma tendência pedagógica, cada escola possa assumir a sua tendência pedagógica, você precisa ter um ambiente em que há pluralidade de ideias, várias ideias. E como que você cria esse ambiente? Você precisa ter um respeito à liberdade, então entender que o outro ele pensa diferente de você, e um apreço à tolerância. Ser tolerante com opiniões contrárias. Então, isso aqui são princípios que caminham juntos. Só uma ressalva que eles não se aplicam aí à sala dos professores. Brinques, se aplica assim. Então, todos os ambientes escolares eles precisam ter esse respeito à liberdade e esse apreço à tolerância. Já que eu puxei esse assunto, é interessante a gente, sempre que a gente está estudando a lei, não confundir teoria com prática. Então, aqui a gente está no estudo imersivo da lei. Então, a lei é mundo ideal, mundo platônico. Do jeitinho que está aqui é o jeitinho que vai cair na sua prova. Não confunda aí com a realidade para você não acabar errando a questão, trazendo esse conhecimento seu ali da prática, do dia a dia da escola. Então, aqui a gente está estudando o mundo perfeito, o mundo ideal, o mundo da lei. Então, esses dois princípios caminham junto. O que você tem que cuidar aqui? Eles vão vir aqui e vão trocar esse pluralismo, colocando que a escola é um ambiente que não aceita aí várias ideias distintas. Você tem que ficar atento nisso, tem que ficar cuidando disso. E concepções pedagógicas, então várias correntes. Você tem que sempre se lembrar desses dois tópicos desse inciso. Inciso 5. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. O ensino ele não é totalmente executado pelo poder público. Então, a iniciativa privada ela é livre para ofertar a escolarização também. Existem condições, obviamente, mas existe uma coexistência tanto do ensino público quanto do ensino privado. 6. Gratuidade. Esse inciso é importante, cai muito. Gratuidade do ensino público. Eu falei ensino privado aqui? Não, eu falei ensino público em estabelecimentos oficiais. Eu falei estabelecimentos não oficiais? Não, eu disse estabelecimentos oficiais. E é isso que a banca vai fazer. Ela vai vir aqui e vai colocar gratuidade do ensino privado, ou vai vir aqui e vai colocar em estabelecimentos não oficiais. Então, o ensino público ele é gratuito em estabelecimentos oficiais. 7. Valorização dos profissionais da educação. Esse é um princípio que ele aparece em vários e vários documentos. Então, muitos documentos trazem esse princípio aqui. É importante que a gente fique atento a ele como um direcionamento dentro do sistema educacional como um todo. 8. Gestão democrática. Tá tudo, deixa eu confirmar certinho, só confirmando o áudio aqui. Gestão democrática. A gestão democrática do ensino público na forma... Gestão democrática do ensino público. Inciso 4. Gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. Gestão democrática é aquela gestão que não é autocrática, não é decidida apenas pelo diretor. Eu sou o diretor da escola, agora todo mundo vai fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser. Não, a gestão democrática ela vai ser uma gestão participativa, em que a comunidade local e a comunidade escolar vão participar ali da tomada de decisão. Então já não é mais uma gestão autocrática, não é somente um grande pessoa, um grande conhecedor ali que vai dominar todas as ações e todas as decisões. Então a comunidade local e a comunidade escolar, ali os professores vão participar da tomada de decisão. Isso é gestão democrática do ensino público. Aqui eu quero que você faça anotação aí no seu material, que se aplica às universidades públicas. Então as universidades públicas também devem ter gestão democrática. As escolas particulares precisam ter gestão democrática? Sim ou não? Não. Não precisa. Elas podem ter, né? O dono da escola pode falar, ó, na minha escola aqui, na minha rede de ensino, eu vou aplicar a gestão democrática. Não há nenhum problema. Agora, ele não é obrigado a fazer isso. Na forma da lei e da legislação do sistema de ensino. Então, cuide aí que gestão democrática do ensino público é um princípio. 9. Garantia de padrão de qualidade. Ter padrão de qualidade é dizer que a educação, ali como eu disse no primeiro inciso, a educação não pode ser ofertada de qualquer maneira. Por muito tempo a educação no Brasil, e até é uma realidade em alguns locais, em que a educação simplesmente você coloca uma escola lá, o professor, cadeira e fechou. Algumas cadeiras velhas, a escola choveu, molha tudo lá dentro, você sem nenhuma qualidade. Você não se preocupa em qualidade, só se preocupa na oferta. Ó, eu estou ofertando. Se vier qualquer fiscalização aqui, existe escolarização aqui, existe oferta de escola, mas tem qualidade? Então, qualidade é um princípio necessário para a oferta da educação. 9. Valorização da experiência extraescolar. Lembra lá do parágrafo do artigo 1º que ele reconheceu que a educação ela ocorre em processos formativos que também se desenvolvem fora da educação escolar?
Aqui, nesse princípio, é o quê? Esses processos formativos que se desenvolvem fora do ambiente escolar devem ser valorizados. Devem ser valorizados. O aluno ele não é um papel em branco, não é aquela educação tradicionalíssima que você vai só pautar o conhecimento técnico e científico. Não. Então você vai se pautar ali com base na sua comunidade, com base na vivência do aluno, o que o aluno tem de conhecimento de mundo. Então você vai se utilizar disso, vai valorizar isso. Esse é o princípio 10. Princípio 11. Vinculação entre o quê? O que está vinculado? Educação, trabalho e sociedade. É a terceira vez que nós estamos falando isso. Então, tanto a educação, ela é ligada ao trabalho e à sociedade. A educação ela é uma prática formativa que ocorre, obviamente, dentro da sociedade e ela tem que cuidar o aluno para um trabalho, para preparar ele para o mundo do trabalho. Então, todos esses processos estão interligados. Esses 3 processos são vinculados, ligados. Educação, trabalho e sociedade. Inciso 12. Consideração com a diversidade étnico-racial. Nós somos um país plural, né, heterogêneo, muito grande, de muita heterogeneidade. Então, nós temos que ter, no mínimo, uma diversidade, uma consideração com essa diversidade. Não pode ser um ambiente, se junta-se até esse termo aqui, né? Você não pode ser um ambiente em que não haja respeito à liberdade, à tolerância, à diversidade. Então, esse é um princípio importante. Inciso 13. A garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Imagina que a gente já viu uma pitada aí do que deve ser a EJA. Imagina uma pessoa com 30 anos, trabalhava na lavoura, cortando cana. Aí depois de 30 anos falou, rapaz, cansei dessa vida aqui, vou para a cidade, vou estudar. Aí chega lá, nunca estudou. Chega na escola, a gente fala o quê? Não, a educação terminou o ensino médio termina com 17 anos, você já passou, sinto muito, pode ir embora. Não. Ele tem essa garantia de acesso à educação ao longo da vida. Em qualquer momento da vida que ele quiser chegar na escola e falar, ó, pessoal, eu quero estudar. Você vai fazer uma adequação, óbvio, o sistema de ensino vai regular isso, mas ele vai ter o acesso à educação, ele tem a garantia disso, é um direito dele. Inciso 14. Por que apareceu a corujinha aqui? Por um seguinte motivo. Esse inciso 14 ele foi incluído em 2021, ele é muito recente, ele é o princípio mais recente. E nós, como vamos fazer prova para os nossos alunos, a gente quer cobrar o quê? Aquilo que sempre foi cobrado ou coisa nova? A gente quer cobrar coisa nova. E o professor que vai fazer a nossa banca, que vai mandar a questão para nossas bancas, ele vai fazer a mesma coisa. Ele costuma cobrar aquilo que é novo na lei. As alterações da lei caem muito. Vou repetir, alterações da lei caem muito. Por isso aqui é o princípio mais importante que a gente tem que estudar aqui agora, que vai dizer o quê? Respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, cegas e com deficiência. Eu coloquei aqui no mapinha mental, ó. Respeito à diversidade. Que tipo de diversidade? LIT. LIT é a diversidade. A corujinha aqui já pegou. LIT é a diversidade, que é linguística, identitária, cultural e humana. Respeita que tipo de diversidade? Linguística, identitária, cultural e humana. Isso aí, memorize esses termos aqui, que isso aqui está caindo muito nas provas. Terminamos aí os 14 princípios. Vamos fazer aqui 3 questõezinhas. Assim, vocês vão perceber uma coisa, que do artigo 1º até o artigo 4º, é muito difícil você fazer uma prova que não tenha uma pergunta num desses artigos. Então, do artigo 1º até o artigo 4º, é muito importante você conhecer bem esse texto, você ler bem esse texto, você revisar bem esse texto, você precisa ter um conhecimento muito bom disso. Os princípios caem muito. Eu coloquei aqui 3 questões, só para vocês terem uma noção de como isso acontece. Nós vamos fazer, obviamente, aulas de questões, mas aqui só para a gente fechar esse tópico, vamos fazer essas questõezinhas. Questão 2, a lei de São Paulo, Louveira, Educação Básica, diz assim: o artigo 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a nossa querida LDB, relata que o ensino será ministrado com base em princípios. Sim, artigo 3º, princípios. Não é um desses princípios. Eu já falei várias vezes, continuo falando. Sempre que a questão der um comando, a gente vai lá e marca. Não é um desses princípios. Quer dizer, são 5 alternativas e nós estamos procurando uma errada. A errada. Aqui não é princípio. Então vão ter 4 princípios e uma não é princípios. Vamos lá. A garantia de padrão de qualidade é princípio? Sim ou não? Sim, ter um padrão de qualidade é princípio. Não basta apenas ofertar, abrir uma escola se você não tiver qualidade no ensino. B. Vinculação entre educação escolar, trabalho e práticas sociais. Educação, trabalho e sociedade. É o que eu sempre digo, isso aí está vinculado, está ligado, um relacionado ao outro. Não dá para errar mais. C. Consideração com a diversidade étnico-racial.
um país heterogêneo, diversas formas, diversas culturas, diversas raças, identidades, religiões. Então o país ele tem que ter uma diversidade. D, com garantia do direito à educação e aprendizagem em momento oportuno. Opa, banca sorrateira aí enganando o professor. Garantia do direito à educação e à aprendizagem em momento oportuno, de modo teórico, prático e valorativo? Não foi isso que a gente viu. A gente viu que a garantia do direito à educação e à aprendizagem, ela é ao longo da vida, isso é em qualquer momento da vida, que o aluno chegar ali na escola, chegou um aluno de 40 anos na escola, não tem nenhum histórico escolar, ele vai ser atendido aí pela educação? Sim, ele tem direito à educação, é ao longo da vida, é em qualquer momento da vida, isso quer dizer, e não em momento oportuno, não vai ter uma faixa etária específica. A alternativa D é o nosso gabarito, nós estávamos procurando a errada. E vamos ver aqui a E. Respeita a diversidade humana. Olha o que caiu aqui. O que eu falei? Começou a cair muito isso aqui. Vou colocar um verde aqui. Isso. Respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária. Respeito à diversidade é LIT. Respeito à diversidade é o quê? LIT. Linguística, identitária, cultural e humana. Das pessoas surdas cegas e com deficiência. A alternativa aqui, o gabarito é a letra D. Vamos lá, questão 3. Prova de Santa Catarina, matemática, matéria difícil. A LDB, Lei 93/94, em seu artigo 3º, princípios, não aponta os princípios nos quais o ensino será ministrado. Marca a alternativa aqui, não. Marca a alternativa aqui, não é princípio. A gente está procurando uma que não é princípio. Vamos lá. Está procurando uma que não é princípio. A garantia de padrão de qualidade, prioritariamente nas instituições de ensino privada e filantrópica. Que isso, Jesus? A garantia do padrão de qualidade é para a educação pública. Nós estamos falando da educação pública. E não prioritariamente nas instituições privadas. A LDB ela até traz ali tópicos sobre a educação privada, mas é mais sobre critérios de autorização. A LDB ela vai tratar prioritariamente o ensino público e não o ensino privado. Então essa alternativa aqui já está errada. A alternativa A é o nosso gabarito. Vamos só dar uma lida rápida aí nas outras. Princípios, vinculação entre educação escolar, trabalho e práticas sociais. Cai muito. C, respeito à liberdade e apreço à tolerância. Menos onde? Tô brincando, lá também tem. Sala dos professores também tem. D, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Perfeitinho, princípio nosso. E consideração com a diversidade étnico-racial. Percebeu que as bancas elas costumam cobrar ali os mesmos princípios? É só você ficar fazendo questões, como a gente começa a fazer questões, a gente vê ali o perfil das bancas. 4. Prefeitura de Cândido Rondon, ali no Paraná. Segundo o artigo 3º da LDB, princípios, o ensino será ministrado com base em alguns princípios, dentre eles a igualdade de condições para acesso e permanência na escola. É princípio sim ou não? É princípio. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola, o primeiro princípio. O respeito ao uso do livro didático escolhido pelos alunos e familiares. Nunca lemos sobre isso. A liberdade do uso ou não do uniforme. Jamais. O incentivo e acompanhamento da família nas tarefas de escola. Não. Só o que é princípio aqui? Gabarito é letra A. Essas demais alternativas não são princípios. E essas aí foram as nossas 3 questõezinhas. Vamos lá para o título 2. Do direito à educação e do dever de educar. Bem, antes de começar essa parte aqui, eu quero dizer o seguinte. A gente precisa memorizar o artigo 2º. A gente precisa memorizar o parágrafo 1º do artigo 1º. E agora a gente vai adentrar na parte fundamental para o conhecimento da LDB. Muitas pessoas, já viu assim, eu não sei se você já tentou estudar a LDB, se você já conheceu alguém que tentou estudar e falou, eu não consigo entender a LDB, eu não aprendo a LDB. Por quê? Porque não aprende o artigo 4º. O artigo 4º da LDB, ele traz a estrutura da educação escolar. Se você não aprender o que é a estrutura da educação escolar, você não vai conseguir entender a educação de forma nenhuma mesmo. Então esse artigo aqui, 100% da sua atenção agora aqui, 100%, parou tudo o que você está fazendo, paradinho. Se você estiver andando, lavando roupa, tem gente que assiste lavando roupa, não faça isso, lavando louça, não faça isso, assista sentadinho, copiando. Agora a gente vai trazer um artigo extremamente importante para que você consiga compreender toda essa lei. Vamos lá, feita essa introdução, artigo 4º, o dever do Estado, dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de, então o Estado, ele vai efetivar a educação, ele vai garantir a educação como? De que forma? Por meio da educação, primeiro, educação básica obrigatória e gratuita,
dos 4 aos 17. Vamos lá. Educação básica obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17 anos de idade, organizada da seguinte forma. Ó, antes de dar início, de dar continuidade aqui, eu vou trazer para nós aqui um mapa da educação escolar. Isso, vamos ver se ele apareceu na tela. Sim, apareceu na tela. Um mapa da educação escolar. Primeira coisa que você vai fazer, eu disse aqui quando temos mapas mentais, que você não pode, eu disse isso em outra aula, que você não pode pegar um mapa mental de alguém e colar na sua parede. Eu deixei aqui, aqui embaixo na descrição do vídeo o link com esse PDF, né, o link com esse e-book. Porém, eu quero que vocês baixem ele, estudem por ele está muito bem planejado, muito bem feito. Porém, eu quero que vocês façam isso aqui à mão. Quero que você pegue uma folha lá do seu caderno, uma folha 4, e copie do jeitinho que está aqui até você memorizar todos esses links. O que a gente precisa entender? Que quando a LDB fala em educação escolar, existem 2 tópicos lá dentro. Então, é um grupo que comporta espécies. Existem 2 tópicos lá dentro. Existe a educação básica e a educação superior, o ensino superior. Então, toda vez que a gente falar educação escolar, a gente está falando da educação básica e da educação superior, ou do ensino superior. Então, a educação escolar ela é composta por níveis. Educação escolar tem níveis. E quais são os níveis? Educação básica e educação superior. Toda vez que a LDB falar em nível escolar, ela está falando do quê? Da educação básica e da educação superior. E dentro da educação básica, nós temos 3 etapas. Nós temos 3 etapas da educação básica. Quais são essas etapas? A educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. O que são isso? São etapas da educação básica. E a educação básica, ela é um nível escolar, E tudo isso aqui está dentro do quê? Está dentro da educação escolar. Então, a educação escolar, ela é composta por níveis escolares, educação básica e educação superior. Dentro da educação básica, nós temos a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que são etapas da educação básica. E dentro da educação infantil, nós temos fases. Quais são as fases? A pré-escola, e a pré-escola e a creche. A creche e a pré-escola. São fases da educação infantil. Estão dentro da educação infantil. No ensino fundamental e ensino médio compõem as etapas da educação básica. Qual que é a informação aqui importantíssima? Que a creche não é obrigatória. Anota aí, a creche ela não é obrigatória. Em que momento que a educação, que o ensino começa a ser obrigatório? A partir da pré-escola. Então, de tudo isso aqui, ó, de toda a educação básica, a única que não é obrigatória, a única fase aqui que não é obrigatória é a creche. A creche ela não é obrigatória. Então, do 0 aos 3 anos, ninguém é obrigado. Eu mesmo não quero colocar meu filho na escola de 0 a 3 anos. De 0 a 3 anos, não quero que ele vá para a escola com essa idade. Então, isso não é obrigatório. Você pode levar, a oferta é obrigatória. Né? Você tem um atendimento educacional para essa faixa etária. Porém, não é obrigatório que o pai leve. Em que momento que é obrigatório? A partir dos 4 anos. Então, a pré-escola, ela sim, já é obrigatória. Então, dos 4 até os 17, ela é educação básica obrigatória. Educação básica obrigatória. Então, fora esse aqui, ó, é o mapa mental mais importante que a gente tem para memorizar. Do jeitinho que está aqui. Quando você memoriza esse mapa mental, sua cabeça, ó, ela expande. Porque você começa a entender claramente o que é os textos. O que você precisa entender? Muito bem, que dentro da educação infantil nós temos creche e pré-escola. Dentro da educação infantil nós temos creche e pré-escola. A creche é de 0 a 3, a pré-escola de 4 a 5, o ensino fundamental de 6 a 14 e o ensino médio de 15 a 17 anos. Esse aqui, ó, é o mapa mental da estrutura da educação escolar. Eu quero que vocês copiem ele à mão, colhem aí no guarda-roupa, no guarda-roupa, em cima da cama, coloquem ele em cima de uma mesa para você ler ele todos os dias. 2, 3 dias você fazendo esse mapa mental 1 vez por dia, 2 vezes por dia, você já memorizou. Você já memoriza as idades, você já memoriza que a creche não é obrigatória. E são muitas questões que cobram exatamente esse mapa. Por isso, memorizar esse mapa é extremamente importante. Deixa eu puxar para mim aqui de novo. Vamos retornar. Aí, retornando. Calma, um segundo. Isso. Vamos lá. Dando continuidade, a gente tem aqui algumas... A gente viu aqui que a educação escolar... ela... Dando continuidade, a gente viu que a educação escolar ela é composta por níveis. A educação escolar ela é composta por níveis escolares. E quais são esses níveis? A educação básica e a educação superior. Então, primeira informação que a gente tem que ter claramente, quando falar educação escolar, está falando do quê? Está falando de níveis escolares. Os níveis escolares são educação básica e educação superior. Nós temos a educação básica. A educação básica, ela é o quê? Formada por etapas da educação básica.
A educação básica ela é formada por etapas. Quais são essas etapas? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A educação básica ela vai de 0 a 17. Por quê? Porque ela pega a creche. Quando a lei fala, a educação básica é de 0 a 17, porque a educação básica ela pega a creche, está junto com a creche. Agora existe um outro termo que confunde muito, que é a educação básica obrigatória. Em que momento que a educação passa a ser obrigatória? Na pré-escola. E quantos anos tem um aluno na pré-escola? 4. Então, quando o comando da questão falar a educação básica obrigatória, ela já tirou a creche. Então, ela já tirou a creche. Se colocou a palavra obrigatória, tirou a creche. Não tem a palavra obrigatório, coloca a creche. Então, está dentro da creche. Só a educação básica. Creche, pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Então, isso aí é educação básica como um todo. Educação básica obrigatória. Pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Educação básica obrigatória. Colocou a palavra obrigatória, eu vou lá e tiro a creche. Se não tem obrigatório, eu coloco a creche. E aí vai do 0 aos 17. Do 0 aos 17 na educação básica e dos 4 aos 17 na educação básica obrigatória, porque aqui eu tirei a creche. Etapas da educação básica. Dentro da educação básica nós temos etapas. Quais são elas? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, que elas estão dentro da educação básica. Essas etapas estão dentro da educação básica. E por último nós temos modalidades. Por que eu trouxe aqui esse termo? A gente vai estudar modalidades em uma outra aula específica de modalidades, porém a LDB ela fala muito assim de temas transversais a todos os níveis, etapas e modalidades. Para você entender o que é modalidade, pense num prato de comida. Você vai cozinhar hoje aí um arroz, feijão e um bife, apesar que a carne está cara, aí vai fazer um bifezinho, o salário aumentou, vai fazer um bife, tá ótimo. E o bife, ele assim é educação. Essa comida, ela é educação. O bife é educação. Mas como que você vai servir ela? Vai ser num prato branco, um prato fundo, um prato raso? Você vai preparar uma mesa? Você vai a forma que você vai fazer. Então, de que maneira que você vai servir esse prato? Então, isso é a modalidade. A educação, ela é a mesma. As modalidades de ensino tratam da forma, da maneira com que você vai levar a educação, levar o conhecimento até o aluno. Então você pode levar ela de vários formatos, são várias formas. São 8 especificamente, 8 formas de você levar a educação. Sempre que falar de modalidade, não está trabalhando exatamente no que vai ser ensinado, e sim como, em que formato ele vai chegar. Ele pode ser por educação especial, ele pode ser por EJA, ele pode ser à distância, pode ser indígena, básica do campo, quilombola, profissional e tecnológica. E a última, eu sempre marco a última, porque a última é a mais importante. A última é sempre a mais importante, porque é ali que estão as perguntas. Então, a 8ª modalidade, incluída aí em 2021, ano passado, educação bilíngue de surdos. Então, é uma modalidade de educação, modalidade de ensino. Esse terminho aqui, esse tópico resumido, esses tópicos resumidos, quando você compreendeu ele, a LDB já se torna mais fácil. Então, gaste um tempo aqui. Não pense assim, às vezes você olha e fala, o professor ali conhece certinho a lei. Olha, eu gastei um bom tempo da minha vida lendo isso aqui até eu entender, memorizar, explicando para mim mesmo no espelho o que é educação básica, o que é educação básica obrigatória, o que é a pré-escola, o que é a creche. Então, tentando entender ali como que essa educação é formada. A partir do momento que você compreendeu isso, fica mais fácil continuar os estudos. Então, não pense que você vai aprender de uma hora para outra isso aqui, né? Você vai só olhar para esse texto aqui e vai falar, não, já entendi, já tive a aula lá e guardei esse conteúdo e já pronto. Não, preciso que você pare nesse conteúdo, releia ele amanhã, faça um mapa mental, foque no mapa mental. Então, existem conhecimentos, né, lá por Vygotsky, na teoria da educação, a gente vai ver que conhecimento é ali, conhecimento mais um, né? Conhecimento mais um. E eu posso te afirmar que se você não entender a estrutura da educação e não entender a diferença desses termos aqui que a gente está apresentando, você não vai conseguir evoluir no seu ensino dentro da LDB. Por isso, memorize isso aqui, gaste um tempo da sua vida aqui, na verdade, invista um tempo da sua vida aqui que vai ser de grande utilidade para o seu concurso público. Dando continuidade agora vamos entrar. Então, vou repassar aqui o inciso primeiro, que ele vai falar, o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia do quê? Mediante a garantia da educação básica obrigatória e gratuita. Educação básica obrigatória é sem a creche. Colocou obrigatória, a gente vai lá e tira a creche. Então, a educação básica obrigatória e gratuita é dos 4 aos 17, que é a pré-escola, o ensino fundamental e o ensino médio, como a gente acabou de ver. Voltando, a gente passou esse texto. Inciso segundo, vai tratar lá. O Estado ele vai garantir o quê? A educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade.
Sempre que eu leio esse inciso aqui, os professores falam, meu Deus, professor, você acabou de falar que não, a creche não é obrigatória. E aqui nós estamos falando que é obrigatório para o Estado. O que é isso? Não é obrigatória a matrícula. Agora, a oferta é obrigatória. Isso quer dizer, o poder público ele tem que ofertar a creche. Ele deve ofertar a creche. Os pais vão matricular? Se quiserem. Se quiserem. Os pais têm o livre-arbítrio, têm a escolha de matricular ou não. Agora, o Estado é obrigado ele tem o dever a ofertar. A oferta é obrigatória, a creche, oferta obrigatória e matrícula facultativa. Então, isso que está dizendo aqui, ó. A educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Então, a educação infantil ela vai ser ofertada. Ela deve ser ofertada pelo poder público. E os pais vão escolher se vão matricular na creche ou não. Os pais podem escolher se vão matricular na pré-escola ou não? Não. Por quê? Porque a pré-escola é obrigatória. Pré-escola já é obrigatória. Já acabou essa historinha aí de decidir se o filho vai ou não para a escola. A partir da pré-escola é obrigatório. Mas a creche o pai pode decidir ou não. Porém, o poder público ele é obrigado a ofertar. Obrigado a abrir escolas ofertando a creche. Ofertando a creche, ofertando a pré-escola, que é o que diz aqui, né? Educação infantil. Então, a creche é a pré-escola. 3. Atendimento educacional especializado, o nosso famoso AEE. Gratuito aos educandos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação. Transversal a quê? Olha aqui, por que a gente precisa entender isso? A todos os níveis. Níveis é o quê? Níveis escolares, educação básica e educação superior. Etapas de educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E modalidades, as 8 formas de entregar a educação. Isso quer dizer, o atendimento educacional especializado vai atender todos os níveis, todas as etapas e todas as modalidades. Preferencialmente na rede regular de ensino. Por que está marcado aqui esse preferencialmente? Porque a banca sorrateiramente vai vir aqui e vai trocar esse preferencialmente por exclusivamente ou vai pegar e colocar preferencialmente na rede especializada de ensino. E o que esse inciso aqui está falando? Está falando que no atendimento educacional especializado, nós vamos primeiramente colocar o aluno dentro da rede regular de ensino. Caso essa deficiência dele não consiga permitir que ele progrida os estudos, aí sim a gente vai pensar em colocar ele na rede especializada. Mas em primeiro momento, de plano, o que a gente coloca? Na rede regular de ensino. A rede regular de ensino é a porta de entrada para a educação especial. Dito isso, a gente tem um mapinha mental aqui, a corujinha já está aqui, porque o atendimento educacional especializado, ele é para o educando com deficiência, transtorno global do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação. Então, esse aqui é o mapinha mental do atendimento educacional especializado, AEE. Inciso 4. O que o Estado também é obrigado a fazer? O poder público é obrigado a fazer? O acesso público e gratuito ao ensino fundamental e médio para todos os que não concluírem na idade própria. Então, aqui estamos falando novamente aí de um EJA, pensando aí já no EJA. Quem não concluiu ali a educação, o ensino fundamental até os 14 anos e não concluiu o ensino médio até os 17, tem direito ao acesso a essa educação. Então, a educação não pode ser negada para quem já passou da idade própria, que é o que está aqui no inciso 4º. Inciso 5. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Isso é, ter possibilidades para que os alunos continuem progredindo. Um exemplo disso, segundo a capacidade de cada um. Um exemplo disso aqui é o Enem, por exemplo. Você pode ingressar na universidade, você pode fazer medicina, segundo a capacidade de cada um. Então, você vai ter que fazer uma prova e mostrar que você é capaz de estar ali, né? Pode fazer um curso no ITA. Só que se me colocar lá no ITA, eu não vou conseguir progredir, porque eu não tenho essa capacidade de exatas para progredir junto com aqueles alunos. Então, segundo a capacidade de cada um, você vai progredindo. Inciso 6º. Oferta de ensino noturno. Se está junto aqui no quadrinho, é porque eles são ligados. Oferta do ensino noturno regular, adequada às condições do educando. Já vou ler o próximo. Oferta da educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo ao que forem trabalhadores condições de acesso e permanência. Olha, ele chegou a repetir, é redundante, ele repetiu, ele reforçou. Garantias de condições de acesso e permanência na escola. Então aqui a gente está trabalhando o EJA. Então, primeiro, o poder público ele é obrigado a ofertar o ensino noturno regular. Então, tem que ter ensino noturno regular, poder público. As instituições privadas são obrigadas a ofertar o ensino noturno regular? Não. Só quem é obrigado é o poder público. Lógico que na quantidade, na proporção medida ali por cada sistema de ensino, mas a oferta do ensino noturno pelo poder público é obrigatória. E segundo, você tem que prover aí meios da educação regular de jovens e adultos. Então você tem que prover o EJA. E esse EJA ele tem que ter condições adequadas aos alunos. Então as matérias, as formas que elas vão ser trabalhadas, a grade curricular, tudo tem que ser pensado específico. Você não pode tem que ser pensado especificamente para esse aluno. Você não pode replicar, pegar a grade do período matutino e replicar no EJA. Não.
É para ser um ensino especificamente moldado para a EJA. Isso aqui são incisos 6 e 7. Inciso 8º. Atendimento ao educando. Segura, aguenta. Inciso 8º. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático, transporte, alimentação e assistência à saúde. Quando a gente falar programas suplementares, são o quê? Mata. Programas suplementares é o quê? Mata. Material didático escolar, alimentação, transporte e assistência. Então o poder público ele vai suplementar, ele vai levar até a escola esse tipo de assistência, de programas suplementares. E que serão esses programas suplementares? O nosso famoso mnemônico MATA. Sempre que você vir, olhou na questão, programas suplementares é MATA. Programas suplementares é MATA. Programas suplementares é o quê? MATA. Exatamente isso. Inciso 9. Esse inciso 9 aqui, de longe, ele é o mais importante. O top da importância. Por quê? Porque ele é o mais recente, a mais recente alteração da LDB. Ela é a alteração de 2022, desse ano. Ela vai dizer o quê? Padrões mínimos de qualidade de ensino. Qualidade de ensino é um princípio. E o que ele falou aqui? Padrões mínimos de qualidade de ensino. Definidos como a variedade e a quantidade mínima por aluno, custo aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, adequada à idade e às necessidades específicas de cada estudante. Aí essa lei, ela alterou isso aqui, ela incluiu isso aqui. Inclusive, mediante a provisão de mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos apropriados. Equipamentos e materiais pedagógicos apropriados. Então, ele incluiu 3 coisas mais que devem ser, padrões que devem ser exigidas para o padrão mínimo de qualidade. Primeira coisa que eu preciso dizer, quando você fala em padrão mínimo de qualidade, a gente tem que entender a diferença entre mínimo existencial, o mínimo que existe, e o mínimo necessário. Alguns alunos confundem o padrão mínimo de qualidade, que vai ser de qualquer jeito, o mínimo. Imagine uma prova de 0 a 10. Qual que é o mínimo? O mínimo que existe? 0. Mas qual que é o mínimo para você passar na sua prova? A minha prova para passar é 7. Então, 7 é o mínimo necessário. Se você tirar 7, você tirou o mínimo. Mas que mínimo? O mínimo necessário para poder passar. Aqui ele está falando disso. Padrões mínimos de qualidade não é qualquer mínimo. É o mínimo lá em cima. É um mínimo de qualidade. Esse padrão é o mínimo que eu consigo ofertar a qualidade do ensino. E ele vai ser definido como insumo, com a oferta por aluno, por cada aluno, de insumos indispensáveis aos processos de desenvolvimento de ensino-aprendizagem. E vai incluir mais 3 coisas. Quais são essas 3 coisas? Mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos apropriados. Então está aqui no mapa mental, a variedade e a quantidade mínima por aluno, de insumos indispensáveis, mediante a provisão de quê? Mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos apropriados. Esse mapinha mental aqui, vai cair na sua prova. Escuta o que eu estou te falando. Vai cair esse inciso na sua prova. Esse inciso 9 vai cair na sua prova. Então, memorizar ele. Vamos lá, inciso 10. Ainda estamos falando aqui do dever do Estado. Dever do Estado com as garantias da educação. Inciso 10. Vaga na escola pública, de educação infantil ou de ensino fundamental, mais próxima de sua residência, a toda criança a partir do dia em que completar 4 anos. Então, a partir dos 4 anos, o poder público ele vai ter que ofertar vaga na educação infantil e ensino fundamental. O que é isso? Vamos entender aqui. Vamos pegar por parte. O poder público ele precisa ofertar vaga em escola pública, de educação infantil ou ensino fundamental. Você viu aqui ensino médio? Você viu que ensino médio não viu? Então o ensino médio não está aqui. E essa vaga não é para ser em qualquer lugar. Ela é para ser mais próxima da sua residência. A toda criança a partir do dia que completar 4 anos. Vou fazer a pergunta. A creche entrou aqui? A creche entrou aqui? Não. Então não está nesse inciso. Não está nesse inciso a creche e nem o ensino médio. Isso quer dizer que a vaga na escola pública mais próximo da sua casa, mais próximo da residência do aluno, ela deve ser ofertada é um direito dos alunos que estão na pré-escola e no ensino fundamental. Então, a pré-escola e o ensino fundamental, a vaga ofertada tem que ser mais próximo da casa do aluno, na pré-escola e no ensino fundamental. Se colocar creche, tá errado. Se colocar ensino médio, tá errado. Porque o inciso falou o quê? Vamos ler de novo. Vaga na escola pública de educação infantil e ensino fundamental. Já tirou o ensino médio. Mais próximo de sua residência, isso é, não é qualquer vaga, é mais próximo da casa do aluno. A toda criança a partir do dia em que completar 4 anos. Tirou a creche. Tirou a creche. Então a gente tirou o ensino médio no começo, tirou a creche no final. Fica pré-escola e ensino fundamental com essa garantia de vaga mais próximo da casa do aluno. Inciso 10. Inciso 11. Vamos lá.
Esse aqui também é de supla máxima importância. Inciso 11. Por quê? Porque ele é o mais recente. Então você tem aqui, ó, todas as alterações novas caem mais. Inciso 11. Alfabetização plena e capacitação gradual. A alfabetização ela é plena e capacitação gradual para leitura ao longo da educação básica, como os requisitos indispensáveis para a efetivação dos direitos e objetivos de aprendizagem e para o desenvolvimento dos indivíduos. Bem, o inciso 11, ele é a mais nova inserção dentro da LDB, e ela traz esse foco especial para a leitura, para a alfabetização. Pautada aí numa das metas do PNE, ele vai buscar duas coisas. Primeiro, a alfabetização plena, quer dizer, eu quero erradicar o analfabetismo absoluto, eu quero acabar com o analfabetismo absoluto. Eu quero que a alfabetização seja plena, seja total. E eu quero também uma capacitação gradual para a leitura, isso é, combater o analfabetismo funcional, que é aquele aluno que não consegue interpretar o texto, não consegue criar sentido com as palavras. Então eu vou tanto alfabetizar de forma plena, né, levar todo mundo a saber codificar e decodificar os códigos da linguagem, e vou também capacitar gradualmente para a leitura, combater gradualmente ao longo da educação básica o analfabetismo funcional. E isso é indispensável para eu efetivar duas coisas. O quê? Os direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos indivíduos. Qual é o documento que trata aí dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento do indivíduo? A BNCC. Então, para eu conseguir alcançar aqui os direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, é indispensável que eu trabalhe a leitura de forma gradual dentro da educação básica e eu combata plenamente o analfabetismo. Então, isso aqui é o inciso 11. Ele vai trazer esse olhar especial para a leitura e alfabetização. É a mais nova inserção dentro da LDB. Bem, descemos aí agora, terminamos com isso aqui, o artigo 4º em si. Agora a gente vai ver o 4A, mas esse artigo 4º aqui, ó, ele é de longe o que tem mais questões em prova. O que tem mais questões em prova é esse artigo 4º. Ele vai trabalhar toda a educação, então vai trabalhar aí do dever do Estado, a garantia do Estado em relação à educação. É de suma importância que você faça aí no seu primeiro estudo. Hoje vai ser o primeiro dia, se hoje é o primeiro dia que você está estudando, leia aí até o final desse artigo 4º, até o final dessa aula, pare e amanhã você revise esse conteúdo. Então não fique 24 horas, mais de 24 horas, sem revisar esse conteúdo, para você não esquecer. Então tem muita informação importante aqui, muita informação de prova, muito prazo. É importante que esteja tudo isso aqui alinhadinho na sua mente para você conseguir entender a progressão desse documento. Vamos aqui, ó, o 4A. É assegurado atendimento educacional durante o período de internação ao aluno da educação básica, internado para tratamento de saúde, em regime hospitalar ou domiciliar, por tempo prolongado, conforme dispuser o poder público em regulamento na esfera de sua competência federativa. O que é isso? O atendimento educacional, ele vai ocorrer quando o aluno estiver internado ou em casa ou no hospital, vai ser ofertado para ele o atendimento educacional. Se essa internação, né, tanto em casa ou no hospital, for por um período longo. O que é um período longo? Aí o poder público vai dizer. Vai ter um regulamento que vai dizer o que é período longo. Mas o que esse artigo 4º está falando? Se ele estiver internado no hospital ou em casa, ele tem direito ao atendimento educacional. Então, se ele estiver internado ou em casa ou no hospital, o aluno ele tem direito a continuar tendo o atendimento educacional. Se isso for por um período longo. O período longo vai ser descrito no regulamento. Então, outra informação importante é que está aqui, ó, ao aluno da educação básica. Então, a educação superior não se enquadra aqui, somente a educação básica. Os alunos da educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, que estiverem internados por um período longo, conforme o poder público disser, prescrever aí, né, for regulamentar o que é período longo, ele vai ter garantido o seu atendimento educacional durante essa fase de internação, tanto em casa como no hospital. Vamos fazer umas questões aqui. Questão número 5, prova da Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, Rio Grande do Norte. Tanto na Lei 93/94 de 96, na LDB, no seu artigo 4º, quanto na Lei 93/94, no seu artigo 54, então a LDB no artigo 4º e no artigo 54, há menção sobre as responsabilidades do Estado para com as crianças e adolescentes brasileiros. A respeito dos deveres do Estado, assinale os deveres do Estado é artigo 4º. Analise as afirmativas a seguir e dê valores verdadeiros ou falsos. Então, nós vamos marcar verdadeiro ou falso aqui. Vamos lá, a primeira afirmativa. É dever do Estado assegurar o acesso à educação básica obrigatória
e gratuita dos 2 aos 17. Que isso? Dos 2 aos 17 não. Dos 4 aos 17. Obrigatório e gratuito, ó. Obrigatório e gratuito é dos 4 aos 17. Então isso aqui é errado. A primeira está errada. É dever do Estado assegurar a oferta do ensino noturno regular, adequada às condições do educando. Coisa de cinema, do jeitinho que a gente viu. Dever do Estado assegurar a oferta do ensino noturno regular, adequada às condições do educando. Próxima afirmação. É dever do Estado assegurar o atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica. Até aqui tá lindo. Por meio de programas suplementares é mata. De material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Bonitinho. Programas suplementares é mata. Falou programas suplementares é mata. Então a alternativa também está correta. Falsa, verdadeiro, verdadeiro. Falsa, verdadeiro, verdadeiro. Alternativa C. Alternativa C é o nosso gabarito. Vamos lá para a próxima. Questão 6. Considerando a LDB e suas atualizações, a educação infantil. A educação infantil, primeira etapa da educação básica de direito da criança de até 5 anos de idade. Vamos lá, ó. Educação infantil. Aqui ele falou toda a educação infantil. Então, a educação infantil é a creche e a pré-escola. A creche é de quantos anos? De 0 a 3. E a pré-escola de 4 a 5. Isso quer dizer que a educação infantil vai de quantos? De 0 até 5. Porque ela começa ali na creche e vai até o final da pré-escola. Começa com 0 na creche e vai até 5 anos ali na pré-escola. Então, ele quer saber a idade, a faixa etária da educação infantil. É até 5 anos de idade. Então, esse aqui está correto. Ela é até 5 anos de idade. Todas as alternativas estão erradas? Não. Até 6 anos de idade? 6 anos já é ensino fundamental. Até 4 anos e 11 meses? Não. 4 anos ainda é pré-escola. Então, a alternativa A é o nosso gabarito. O nosso gabarito é a alternativa A. Vamos lá. Artigo 5º. Aguenta aí, professor. Aguenta aí. Artigo 5º. O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadão, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. Isso é, se a educação básica obrigatória dos 4 aos 17 é direito público subjetivo é aquele direito que o portador do direito não pode abrir mão dele, como por exemplo o direito à vida. Você tem direito à vida. Você pode abrir mão da sua vida? Você tem direito de abrir mão da sua vida? Não. Assim é a educação. A educação, o aluno ali de 4 a 17 anos, né, a pessoa de 4 a 17 anos, ela é alvo desse direito, ela tem esse direito. Só que ela não tem o direito, ela não pode falar que não quer educação. Então é um direito público subjetivo, está ligado a ela. E se esse direito não for cumprido, não importa o motivo, tanto a oferta do poder público, ou tanto os pais, ou a própria criança não quiser, o poder público pode ser acionado. Então, se a escola não ofertar a vaga, ou se o aluno não quiser se matricular, não importa a razão. O aluno não tem o direito de não querer e o poder público, o Estado, não tem o direito de não ofertar. Ele é um direito público subjetivo. É entrelaçado à própria existência do indivíduo. Então, se esse direito não for atendido, o acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo. Se ele não for atendido, quem é que pode acionar o poder público para cobrar isso, para colocar esse aluno na escola de novo? Um cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída. Então, esse pessoal aqui pode acionar o poder público e ainda o Ministério Público. Né? E ainda o Ministério Público pode acionar aí o poder público para que esse direito seja cumprido. Então, esse aqui é o artigo 5º. Parágrafo 5º. Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o poder público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da escolarização anterior. Como a gente falou, se chegar lá um aluno de 30 anos nunca estudou, então ele vai ter que entrar dentro da escola. A gente vai fazer o quê? Uma classificação. A gente vai ter que oferecer educação para ele. Vai fazer ali uma classificação. A gente tem também aqui uma possibilidade do Enseja, fazer ali uma prova e terminar ali o ensino fundamental e colocar já esse aluno dentro do ensino médio. Então são formas diferentes de acesso. Independentemente da escolarização anterior. Artigo 6º. Esse cai. Ó a corujinha gritando. É dever dos pais ou responsáveis, efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos. A gente estava vendo sobre o dever do Estado. O dever do Estado o Estado tem vários deveres. Ofertar a educação básica, ofertar a educação infantil, ofertar o ensino noturno. E qual que é a educação? O dever dos pais ou responsáveis? Matricular o seu filho. A partir de quando?
4 anos. Esse artigo aqui cai muito em prova, A data a faixa etária de matrícula obrigatória. A partir de que momento que a matrícula é obrigatória? A partir do 4º ano. Então, com 4 anos de idade, a matrícula é obrigatória. Artigo 7º. O ensino é livre à iniciativa privada. Isso é, a iniciativa privada pode ensinar. Ela pode ensinar, não tem problema. O ensino ele é livre à iniciativa privada. Isso é, a iniciativa privada ela pode ter escolas, pode constituir o seu sistema de ensino. Ela pode ensinar, ela pode abrir, ofertar a educação de forma privada. Só que há alguns requisitos. Quais são esses requisitos? Cumprir condições. A primeira, ele deve cumprir aí as normas gerais da educação nacional. Então, a BNCC, o Plano Nacional de Educação, a própria LDB, todas as leis nacionais de educação. E ele também deve cumprir as regras do seu respectivo sistema de ensino. Então, se ele tiver, imagina aí uma escola particular no seu município. Seu município tem um plano municipal de educação. Então, essa escola particular, ela vai ter que respeitar esses normativos municipais de educação. Se ela estiver dentro do sistema estadual, respeitar os normativos estaduais de educação. Então, o primeiro requisito, cumprir as normas legais, tanto as nacionais quanto do seu respectivo sistema de ensino. Se você quiser abrir uma escola. O próximo, autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo poder público. Você não pode simplesmente abrir as portas. Você tem que ir lá e ter uma autorização para fazer isso. E o seu sistema de ensino vai passar por avaliações. E a terceira condição é capacidade de autofinanciamento. Não dá para mim, que eu que não tenho dinheiro, pegar e abrir uma escola e depois de 2 meses eu fecho a escola sem condições financeiras. O que eu vou fazer com esses alunos? Eles perderam 2 meses ali, como que eles vão ingressar, continuar o seu estudo? Então isso não pode acontecer, você tem que comprovar capacidade de autofinanciamento. Aí está aqui uma ressalva, o artigo 213, que são as instituições sem fins financeiros, né? As instituições filantrópicas sem fins financeiros estão livres aí dessa comprovação aí de autofinanciamento, mas as demais vão ter que comprovar a capacidade de autofinanciamento, de recursos. Tem um mapinha mental aqui, ó, das 3 condições. Então, o cumprimento das normas nacionais gerais dos respectivos sistemas de ensino, condições de autorização e funcionamento, então ele vai ter que ter autorização e a avaliação. E outra condição é a capacidade de autofinanciamento, exceto o artigo 213 da Constituição. É isso aí. Artigo 7º-A. O aluno regularmente matriculado em instituições de ensino pública ou privada, de qualquer nível, então nível educação básica e educação superior, é assegurado no exercício da liberdade de consciência e de crença, liberdade de crer em alguma coisa, liberdade de acreditar em algo, o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, isso é, prévio, então tem que ser anterior, tem que ser antes, motivado, ele tem que dar as razões dele, ausentar-se de prova ou aula, marcada para dia em que, segundo os preceitos de sua religião, aquela aula ou aquela prova vão acontecer no dia em que, segundo a fé dele, não pode participar, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-se-lhe, isso é, deve atribuir a esse aluno, que não pôde participar, a critério da instituição e sem custo para o aluno, não pode cobrar, se for uma escola particular ou uma universidade particular, uma das seguintes prestações alternativas. Vamos ver, o que a gente estudou aqui, ó. Vamos colocar aqui no mapinha mental que a coruja está aqui. O aluno regularmente matriculado. Então, o aluno que esteja inserido dentro de um sistema de ensino. Em instituições públicas ou privadas. Então, se aplica a qualquer instituição, tanto as públicas quanto as privadas. Então, instituições de ensino públicas ou privadas. Ele tem uma liberdade de consciência e de crença. E mediante um prévio e motivado requerimento, então algo que ele escreva ali antes da data de que aconteça essa prova ou essa aula, ele pode ausentar-se dessa prova. E deve atribuir a esse aluno, sem custo, não pode cobrar dele, uma das seguintes prestações alternativas. O que é? Prova ou aula de reposição. Então, se for uma prova, ele vai ter essa prova de reposição em um outro dia. E se for uma aula, ele também vai poder ter essa aula em um outro dia. Esse é o primeiro critério. E o segundo prestação alternativa é o quê? Um trabalho escrito ou outra modalidade de pesquisa. Então, supomos que o aluno está na sua sala, você tem um aluno na sua sala, ele é, supomos, adventista, aí não vai poder participar no sábado de uma prova que vai acontecer. O que esse aluno vai ter que fazer? Antes do sábado, né? Então, ali, uma semana antes, vamos supor, ele vai lá e
faz um requerimento. Eu sou de determinada, confesso tal religião e não posso participar de determinada atividade que vai acontecer no sábado. Ponto. Fez isso antes da prova. Tudo bem, e o requerimento está motivado, ele explicou o porquê. O que a escola vai fazer? Vai ter a opção de marcar para ele duas coisas. Vai, primeiro, dispensar ele dessa atividade no sábado e pode dar para ele uma atividade prestativa, alternativa. Então, ele vai fazer uma atividade prestativa alternativa, que é uma das duas condições. Primeiro, uma prova ou aula de reposição, dependendo se foi uma prova ou se foi uma aula. Nesse nosso caso aqui, era uma prova. Então, vai marcar para ele a prova em um outro dia. Só que essa prova ou essa aula de reposição, ela tem que ser realizada em data alternativa no turno de estudo do aluno. Isso é, se o aluno estuda no período matutino, essa prova vai ter que acontecer no período matutino. Se ele estuda no período vespertino, no período vespertino. Ou em outro horário. Se você quiser mudar o horário, o aluno estuda de manhã, mas vou aplicar para ele essa prova à tarde. Então, você vai ter que ter uma anuência expressa. O aluno vai ter que ir lá e assinar um requerimento que ele está consentindo em vir em um período diferente do período normal dele. Então, essa aqui é a primeira condição. E a segunda condição, trabalho escrito ou outra modalidade de pesquisa, com o tema objetivo e data de entrega definidos pelas instituições de ensino. Ou você vai reaplicar aquela prova, ou aquela aula, ou você vai falar para ele fazer uma pesquisa. Fala, faz uma pesquisa e entrega essa pesquisa. Entendeu? Então, caso ele não possa vir, tem uma dessas duas possibilidades. A primeira, repõe aquela aula ou aquela prova, e a segunda, faça uma pesquisa e me entregue essa pesquisa. E antes de ele ser dispensado, ele precisa fazer um requerimento motivado antes do período, antes que aconteça aquele evento. Ele não pode chegar no dia e falar, hoje eu não vou participar. Não pode isso. Então, no período anterior, ele vai ter que fazer um requerimento. E essas normas se aplicam tanto para a educação básica, então, ensino fundamental, ensino médio, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, e para o ensino superior. Toda a educação escolar, essa norma se aplica. Bem, vamos lá, parágrafo 1º. A prestação alternativa, então, uma dessas duas aqui, prestações alternativas, deverá observar os parâmetros curriculares e a prova e o plano de aula do dia da ausência do aluno. Isso é, você não pode alterar a prova, você fala assim, vai ter uma prova no sábado, não vou poder vir, beleza. Então, essa prova era sobre sujeito, era uma prova de sujeito, era de língua portuguesa sujeito. Aí você marca a outra para ele. A outra é sobre ações subordinadas substantivas. Não confere com o conteúdo que ia ser cobrado naquele dia, que é o que está falando aqui. Tem que bater com os parâmetros curriculares e o plano de aula daquele dia da ausência. Obviamente que não vai ser a mesma prova, a mesma atividade, mas dentro do mesmo tema. Parágrafo 2º. O cumprimento das normas de prestação alternativa de que trata esse artigo substituirá a obrigação original para todos os efeitos. Então, para todos os efeitos, tanto para falta, quanto trabalho, nota, qualquer coisa que tenha acontecido naquele dia, a prestação alternativa, se ele tiver feito o trabalho ou a aula de reposição, ela vai suprir. Então, ele vai suprir completamente a obrigação original para todos os efeitos. Inclusive o quê? O registro de frequência. Se você marcar para ele, entregue um trabalho para mim, uma pesquisa, ele ainda está com falta. Ele só vai ter aquela falta abonada no momento em que ele trouxer essa pesquisa. Quando ele trouxer a pesquisa, aí a falta dele está abonada. Parágrafo 4º. O disposto nesse artigo não se aplica ao ensino militar, a que se refere o artigo 83 dessa lei. Então, o ensino militar ele tem uma legislação própria, regulado de forma própria, e isso aqui não se aplica. Então, não se aplica ao ensino militar. Essa escusa de consciência ou de crença não vai ser aplicada dentro do ensino militar. Dentro dos demais locais de ensino superior e educação básica, vai ser aplicado. Questõezinhas aqui, vamos para as últimas questões para fechar essa aula. A questão 7, prova da Fundatec 2019, Rio Grande do Sul. A matrícula das crianças na educação básica, deverá ser realizada a partir dos 2 anos. Vamos colocar aqui. A partir do, alternativa A, 2 anos. 2 anos que começa a educação básica? 3 anos? 10 anos? 4 anos, 5 anos ou 6 anos? Vamos lá. A educação básica, a matrícula das crianças na educação básica deverá ser realizada a partir dos 4 anos. Aqui ele não colocou educação básica obrigatória. Mas ele quis dizer aqui exatamente isso. Em que momento que você deve, que se torna obrigatória a sua matrícula? A partir dos 4 anos. Então o gabarito é a nossa alternativa C. Vou fechar aqui, isso. A nossa alternativa C é o gabarito. Ele não colocou aqui obrigatório, mas ele disse aqui, deverá. Ele disse deverá. A matrícula da criança na educação básica deverá, obrigatoriamente, ser realizada a partir dos 4 anos. Então, 4 anos, a alternativa C é o nosso gabarito. Sempre que ele disser ele deixar a obrigação de fazer, ele está falando sobre a educação básica obrigatória. Então, os pais deverão, artigo 6º da LDB, os pais deverão matricular os seus filhos a partir dos
4 anos de idade. Questão 8. Prova do Instituto AOCP. Questões difíceis. Costumam ser questões difíceis. Ali do Espírito Santo. De acordo com o artigo 7º-A da Lei 9394/96, é assegurado no exercício de liberdade de consciência e de crença o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ótimo, ausentar-se de prova ou aula, ótimo, marcada para dia em que, segundo os preceitos da sua religião, coisa de cinema até aqui, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-se-lhe, deve atribuir a esse aluno, a critério da instituição e sem custos para o aluno, alguma das prestações alternativas. A referida determinação exclui o ensino confessional, público, particular ou militar. A gente acabou de ver que essas normas de escusa de consciência ou de crença, ela não se aplica ao ensino militar. Então, o ensino militar não vai sofrer essa liberdade de consciência e de crença. Ele até pode adotar, essa é a verdade. Que o ensino militar, se ele quiser adotar essa escusa de consciência e de crença, ele pode adotar, mas ele não é obrigado a fazê-lo. Questão 9. Prova do IBAD 2017, professor de Educação Básica. A Lei de Diretrizes e Bases, Lei 93/94 de 1996, em seu artigo 7º, enfatiza que o ensino é livre à iniciativa privada. Atendida às seguintes condições. Está falando dessas condições aqui, ó. Vai apresentar essas 3 condições aqui. Vamos lá ver se a gente ainda se lembra delas. Primeira condição, cumprimento das normas gerais da educação nacional. Isso é exatamente, cumprir as normas gerais, as normas do governo federal. E do respectivo sistema de ensino. Daquele respectivo sistema de ensino, se ele estiver. Se está abrindo uma escola municipal, existem normativos municipais. Se estiver abrindo uma escola estadual, existem normativos estaduais. Então essa aqui está certo. A 1 está certíssimo. 1 confere com o nosso texto. 2. Autorização de funcionamento. Autorização de funcionamento é isso aí. E avaliação de qualidade pelo poder público. Certinho. Você não pode simplesmente abrir uma escola lá, alugar um salão e abrir a escola. Você precisa de uma autorização para fazer isso e constantemente você vai passar por avaliações. 3. Capacidade de autofinanciamento. Exatamente isso. Não pode ser eu abrindo uma escola sem dinheiro. Senão a escola não vai para frente. No segundo mês já está quebrada. Ressalvado o previsto no artigo 213 da Constituição Federal. As escolas sem fins financeiros, aquelas instituições que não tiverem fins financeiros. Os 3 primeiros estão coisa linda. Estrutura para a coordenação da Política Nacional de Educação. Não faz nenhum sentido, não está lá nas condições. Essa aqui está errada, a 4 está errada. E articulação de diferentes níveis e sistemas de exercício da função normativa e redistribuição. Misturou muita coisa aqui. Não tem. Então você viu que você precisou memorizar ali as 3 condições para que uma escola, uma instituição privada abra uma escola. Então, existem condições, as 3 condições. Foram citadas aqui na íntegra e a banca ainda foi boazinha que colocou na ordem. Então, a 1, a 2 e a 3 estão corretas, na verdade. Né? Qual que é a alternativa? A 1, a 2 e a 3. A alternativa D está correta. E essa fecha o nosso gabarito. Questão 10, vamos continuar. Questão 10. O direito público subjetivo. Direito público subjetivo. É um preceito previsto no artigo 5º da LDB. Então, o artigo 5º da LDB vai trazer o direito público subjetivo. Podem exigir o seu cumprimento, exceto quem é que não pode pedir, o cumprimento do direito público subjetivo. Qualquer cidadão e grupo de cidadão está lá no artigo 5º. Então, isso aqui está lá. Associação comunitária e organização sindical está lá também. Pode pedir. É pessoa qualificada para pedir. Uma embaixada de país sediada no Brasil? Que isso? A banca ajudou. Isso aqui não está lá. A gente não leu em momento nenhum que uma embaixada pode acionar o poder público para exigir o direito público subjetivo à educação. Então, essa alternativa aqui, essa é a questão 10, nosso gabarito é a alternativa C. Entidade de classe ou outra legalmente constituída e o Ministério Público. Certíssimo. Então, a D está correta. Nosso gabarito aqui da questão 10 é a letra C. Questão 11, para finalizar. Prova FEPESE 2016, em Santa Catarina. Consta na LDB que o Estado tem o dever de garantir vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia que completar 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Quantos? 4 anos. A partir do dia que completar 4 anos. Educação básica obrigatória, ele vai ter que matricular. É isso aí. Com isso aqui a gente conclui essa aula.
A gente viu aí os artigos mais importantes, a gente fez algumas questões, viu alguns mapas mentais, trabalhamos aí a parte de estrutura da educação, que é extremamente importante. Então essa aula tem muita informação nova. Se você está começando a estudar agora, amanhã, não vai pular agora para a próxima aula. Dá um tempo, troca de matéria, amanhã de manhã você pega esse material, revisa esse material, reforça o seu conhecimento nele e daqui a 2 dias você assiste a aula 2. Não vai assistir a aula 2 em sequência se for o seu primeiro dia, a não ser que você esteja fazendo uma revisão, uma atualização, aí tudo bem. Mas se for o seu primeiro contato com essa matéria, por hoje já deu de informação, amanhã revisão e daqui a 2 dias você retoma para a próxima aula. Certo, pessoal? Se esse conteúdo tem ajudado você a estudar, curta esse vídeo, se inscreva no canal e até a próxima aula.